seu coração e deixe brilhar em você a luz do amor, que em seu olhar eu possa ver um novo dia nascer. No brilho do sol e nas ondas do mar, no azul anil do céu, gaivotas a voar, no perfume de uma flor que acaba de brotar. Sinta em toda parte a vida lhe chamar, pra ser feliz então abra o seu coração. Coração. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. É com muita alegria que todos nós, do Centro Espírita Nosso Lar, recebemos a todos. Que Jesus possa nos proporcionar uma boa tarde. Meus irmãos, não se esqueça, reserve um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E vamos fazer a leitura de uma mensagem inicial contida no livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. A nossa lição de hoje, ligações familiares. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam o ódio, a aversão, quanto desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de pagarem as labaredas de discórdias que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa com teus melhores pensamentos e não lhes barres os passos no caminho da experiência que se lhe fazem precisas. Não despreze teus pais ou teus filhos, por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido em experiências já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que te panteiam. Em muitas ocasiões terás renascido em consanguinidade com parentes rudes,
e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam o amor. Vamos para a nossa prece inicial. Convidamos a todos a, nesse instante, envolver os pensamentos na doce figura da nossa Mãe Maria Santíssima, do nosso amado Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta tarde te suplicamos mais uma tarde de assistência para todos nós. Permita que os nossos anjos de guarda, que os bons espíritos possam nos dar paz, tranquilidade, saúde, e que toda essa energia de amor e de luz envolva a ambiência do nosso lar, dos nossos familiares, principalmente aqueles mais difíceis, aqueles que necessitam do teu amparo, que essa assistência, Senhor, também possam ser levadas a eles, e a todos aqueles que sofrem possam também ser acolhidos pelos benfeitores espirituais. Te agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. Vamos falar hoje sobre o capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos, falando sobre a porta estreita. Então, que possamos estar receptivos ao que o Evangelho tem para nos dizer nesta tarde de hoje. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como estreito é o caminho que ela conduz, e como são poucos os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo alguém lhes perguntado: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão atravessá-la e não poderão. Quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, clamando: Senhor, abre a porta para nós. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a proferir: Comemos e bebemos em vossa presença, e ensinastes em nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá então prantos e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós expulsos dele. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, os que terão lugar no festim do reino de Deus. Então os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículos 23 a 30. Então, meus queridos irmãos, minhas irmãs, o Evangelho, nessa parábola falada pelo Mestre Jesus, nos fala sobre a porta estreita.
E o que é que representa a porta estreita? A porta estreita, ela representa o caminho reto, o caminho da obediência, o caminho da servidão, o caminho do companheirismo, da fraternidade, para com todos os nossos irmãos, de laços sanguíneos ou não, porque todos somos criaturas de Deus. E como seres reencarnantes, nós estamos viciosos há muitas encarnações, buscando sempre a porta larga das facilidades, das festividades que o mundo tem a oferecer, mas também da indiferença para com o nosso irmão. A porta do orgulho, a porta da vaidade. Que Jesus tem nos mostrado em muitas de suas parábolas o caminho a seguir. Todos nós, na nossa intimidade, sabemos das dificuldades, sabemos por experiências vividas e pela observação de outros irmãos, que muitos, ao escolher a porta larga, se perdem. Se perdem para os vícios da vida. Vão à falência, a falência moral. E então, ao passar, digamos assim, dessa para melhor, vão se deparar com os umbrais, conforme o Espiritismo tem nos mostrado, o inferno para outras crenças. Mas o bom é saber que isso não é eterno. As dificuldades, o sofrimento, nada disso é eterno. Mas que possamos refletir no amor ensinado pelo Mestre Jesus, no amor que Ele direcionou para toda a humanidade, nos mostrando o caminho do servir ao próximo, do desapego aos bens. Ele anunciou que há muitas moradas na casa de meu Pai, mas essas muitas moradas, elas são de níveis diferentes. Elas reúnem seres que estão em vibrações diferentes. São sofredores, mas também tem os irmãos felizes. E esses irmãos felizes que já alcançaram a elevação moral estão a nos auxiliar nesta nossa caminhada evolutiva, nos mostrando a porta estreita, que é a porta do Evangelho, que todos os dias nos convida para uma autoavaliação, para a reforma íntima. Nós sabemos que por mais que o dinheiro possa oferecer prazeres, por mais que possamos gozar de saúde, de disposição para tudo aquilo que a vida tem nos oferecer, todos nós no nosso íntimo sabemos que a vida não é só de prazeres físicos, da satisfação do nosso ego. Nós temos uma família biológica para cuidar, para sermos referência dentro dessa família. Nós temos o nosso ambiente de trabalho e, sobretudo, nós temos uma consciência que nos alerta antes, durante e nos cobra após a realização de todos os atos. Certamente vai nos tranquilizar se essas ações forem boas, mas que vai nos cobrar
que vai nos torturar. E é essa tortura mental, moral, psicológica, porque nós somos dotados do livre-arbítrio, mas todos nós temos uma consciência que nos alivia ou que nos acusa. Então que possamos seguir os passos do nosso Mestre gradativamente, fazendo todos os dias aquilo que Santo Agostinho, que é uma das bases da filosofia, conhece-te a ti mesmo, através da realização da reforma íntima, que todos os dias nós fizermos essa reflexão. O que eu fiz no meu dia de hoje? A quem eu ajudei? A quem eu magoei? A quem eu deixei de estender a mão? Se agi com indiferença com alguns de meus irmãos? Se magoei, se deixei alguma má impressão? Porque Jesus nos diz, todas as vezes que nós formos levar as nossas oferendas ao altar, ou seja, que nós formos pedir perdão na nossa oração, que nós formos pedir algo que nós necessitamos, o alívio das dores, a saúde, a recuperação de um ente querido, sobretudo a nossa. Sempre que nós formos pedir, sempre que nós formos oferecer algo, que possamos ter em mente se existe alguém que tem algo contra nós, porque Jesus nos convida a nós nos reconciliarmos com esses irmãos, a estender esse perdão incondicional, a ter essa conversação no sentido de aparar essas arestas, esses problemas. Então o Evangelho diz, muitos chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Todos nós somos chamados a essa reforma íntima, a adentrar essas moradas mais elevadas, mas isso ocorre a partir da nossa transformação, isso ocorre a partir das nossas escolhas, das nossas boas escolhas. Embora tenhamos um livre-arbítrio, mas todos nós, no nosso íntimo, sabemos que o bem é o caminho a ser trilhado. Que caminhamos e evoluímos em marcha, ou seja, coletivamente. Em todas as encarnações temos uma família. E na grande maioria das vezes são as mesmas pessoas com quem nós nos agrupamos, ou seja, com quem a espiritualidade, através do comando divino, nos agrupou, para que nós possamos nos redimir, para que nós possamos estender o perdão, para que nós possamos conduzir aqueles que se atrasaram pelo caminho. Não temos como andar só. A evolução ela não é individual. Por isso, as diferenças, pobreza, riqueza, sofrimentos, elevação moral, orgulho, resignação, que existem entre os seres que estão ao nosso redor. Uma mãe jamais ficaria satisfeita se ela fosse recebida pela espiritualidade maior, dizer, olha, você cumpriu sua missão, você está salva, temos uma morada especial reservada para você. E se ela soubesse que os seus filhos de outrora estão em sofrimento, ainda têm vícios,
ainda tem pendências. Então, certamente, essa mãe, vamos usar a mãe como referência, porque é o amor que mais se aproxima de Jesus, mas muito distante. Mas mesmo assim, mesmo nessa distância, mesmo nessa inferioridade, comparando com o nosso Mestre, mas ainda é um exemplo de amor. Certamente ela recusaria esta morada, pois a literatura espírita está cheia de exemplos de mães abnegadas que vêm em socorro dos esposos, dos filhos, porque entendem que esse é o chamado do Mestre, para que nós auxiliemos, estendamos a nossa mão, vibremos por um mundo melhor, oremos, rezemos conforme a crença, porque a nossa caminhada é coletiva, que não possamos mais retardar esta caminhada, pois vivemos um mundo de expiações, de provas, mas adentrando esse mundo de regeneração. Então é por isso que é preciso entender: muitos chamados, poucos os escolhidos. Todos nós, há milênios, fomos chamados ao caminho, a entrar na porta estreita, a fazermos a verdadeira escolha da reforma íntima. Então, se nós não fizermos isso, certamente não adentraremos esses mundos felizes. Por isso, poucos os escolhidos. A nossa consciência será a primeira a nos acusar. Não temos como mentir. Porque para a espiritualidade, a nossa mente é um campo aberto. É um livro, é uma novela. Então não tem como ocultar, né, as lamentáveis cenas que nós temos cometido ao longo de nossas muitas existências, mas que nós não venhamos a nos acusar, e sim obedecer. Como o Mestre disse, ninguém vai ao reino dos céus senão por Ele. Então que possamos refletir, que possamos internalizar essa passagem da porta estreita. Porque, como o Mestre disse, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então que nos esforcemos para sermos escolhidos. Que reunamos conosco uma maior quantidade possível de irmãos, através de nossas boas ações. Então, queridos irmãos e irmãs, essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Então, logo mais, teremos o passe, e agora a gente se despede com a nossa prece. Divino Mestre Jesus, obrigado por estarmos unidos em torno do Teu Evangelho, com a Tua assistência, pois Tu bem dissestes que quando tiverem 2 ou mais 3 pessoas de corações elevados a Ti, Tu estarias presente. Abençoa a nossa caminhada, ó Mestre. Potencializa a nossa fé. Que procuremos nos esforçar para trilhar o caminho da porta estreita. Abençoa nossos lares. Nos proporciona a vivência em torno do Evangelho. Que possamos buscar e internalizar os Teus ensinamentos. Te pedimos também, ó Mestre Jesus, reúne os governantes na espiritualidade, para que seja promovida a paz. Que nós outros possamos vibrar por um mundo melhor. Que Tu possas acolher os nossos irmãos que têm partido em função da guerra, mas também em função do desespero, os que têm tentado contra suas vidas, os enfermos do corpo e da alma,
Derrama teus bálsamos, ó Mestre, sobre todos eles, os enfermos, os encarnados e desencarnados, para que possam encontrar o caminho da luz do teu Evangelho, e seguir com passos firmes, adentrando a porta estreita da resignação, do perdão, da resiliência, do amor a si, ao próximo e a Deus, nosso Pai Criador, acima de tudo. Fortalece nossas intenções, filtra nossos pensamentos, que possamos valorizar a moral cristã acima de todo e qualquer bem material. Muito obrigado, Pai, que seja feita a Tua vontade, hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, tenham todos um ótimo fim de tarde. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege,
oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.